Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao segundo episódio da nossa série sobre o poder dos números. E continuando a nossa série, como eu já disse anteriormente, os números têm sua própria história, e ela está relacionada com a história da criação do mundo e a evolução da humanidade. Cada número ele transmite uma vibração própria e única, como já falamos anteriormente também no episódio da semana passada. E a numerologia cabalística, ela considera os números naturais de 1 a 9 e os números compostos, chamados de números mestres, que são o número 11 e o número 22. A origem dos números e também das letras, na verdade, ela se perdeu com o tempo, mas segundo a visão cabalística, os números derivam do nome sagrado Jeová, que ele é composto pelas letras Y de Iode, H de Re, W de Val e H de Re, correto? O alfabeto cabalístico ele tem origem nas 22 letras do alfabeto hebraico, onde cada uma está associada a um valor numérico. Vale lembrar que as letras do alfabeto sagrado, como ele é chamado o alfabeto hebraico no misticismo judaico, elas pertencem ao alfabeto hebreu, que por sua vez derivou do sânscrito, que teria sua origem no alfabeto caldeu, correto? Daí que vem, quando se fala em numerologia cabalística, se fala que os números são associados às letras do alfabeto caldeu. A numerologia hebraica ou cabalística, diferente do que a maioria dos numerólogos mostram, ela se baseia não só pelo significado das letras, mas principalmente dos sons com relação ao alfabeto hebraico, e se utiliza na associação numérica do princípio da gematria. A gematria ela é uma ciência que existe apenas no judaísmo e na linguagem hebraica. A gematria, na verdade, é a ciência judaica da codificação bíblica. É um método utilizado para se analisar as palavras bíblicas apenas em hebraico, eu volto a afirmar, atribuindo um valor numérico definido a cada uma das letras. A gematria, na verdade, é a numerologia judaica, e ela está presente no Torá ou no Pentateuco há mais de 3.300 anos, pelo que se entende. Para os místicos cabalísticos judaicos, o valor numérico de cada letra está além do seu sentido literal, digamos assim. Há um significado místico escondido nos números de cada palavra, como um código criptografado, que a partir de diferentes combinações permite se entender o que Deus quer revelar ao ser humano. Por isso, é chamada tradicionalmente de ciência sagrada. E, infelizmente, a metodologia da gematria é, em geral, mal utilizada. Só existe um tipo de numerologia, que é a ciência sagrada dos números. O resto são as adaptações feitas, com bases em princípios esotéricos, principalmente, na sua maioria, baseado nas interpretações esotéricas, principalmente de Samael Aun Weor, que foi um colombiano, que podemos dizer que ele foi o precursor do movimento gnóstico cristão universal na década de 60 e 70. Tanto que se você pegar os textos de Samael, você vai reparar que as interpretações utilizadas por todos os numerólogos, sem exceção, são exatamente iguais às interpretações descritas por Samael em 1970, até com as mesmas palavras. Pela ciência sagrada, o simples fato de duas palavras serem equivalentes numericamente não significa obrigatoriamente que ela tenha uma conexão ou mesmo que venha a ter o mesmo significado. O equivalente numérico de uma palavra hebraica representa o número de sua energia. Portanto, quando duas palavras resultam no mesmo número, significa que as duas palavras possuem o mesmo número de energia, a mesma vibração. No entanto, não significa que exista uma conexão interior entre elas, vamos dizer assim, além do número da sua energia, da sua vibração. É somente quando você sabe que há uma conexão comum ou conceitual entre as duas palavras ou nomes, que além de serem numericamente equivalentes, também representam a mesma fonte espiritual, além do mesmo tipo de energia. Agora fica bem claro que as conexões entre as palavras ou nomes podem determinar diferentes entendimentos. É um estudo bastante complexo e profundo, e muito diferente do que se escuta da maioria dos numerólogos ou se lê na internet.
a maioria das pessoas acabam sendo levadas ou induzidas a acreditar que a numerologia cabalística, né, é calcular a numerologia do nome e trocar letras, encher o nome de símbolos, né, se o número não for positivo, ou simplesmente mudar uma assinatura para obter um número dito de expressão que deseja. Em geral, há um fanatismo, inclusive, pelo número 8 e pelo número 1, né, que, segundo os ditos cabalistas, dizem ser o número do dinheiro, da liderança, né, respectivamente, de cada um. Mas não é nada disso, na verdade. A Cabala decifra códigos ocultos e a numerologia é uma das chaves para decifrar esses códigos. E para se entender isso, não basta decorar o significado dos números e saber fazer contas básicas de soma, subtração, como dizem por aí. Tá? É preciso se conhecer o significado de cada letra do alfabeto sagrado, que na verdade não são letras, mas sim símbolos. Diferente do alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, no alfabeto hebraico, cada letra é um universo e conta uma história. A riqueza de cada letra pode ser percebida na variedade de significados que ela representa, né? Que se originam tanto na letra que a antecede e como termina na letra posterior a ela ou dar continuidade. Eu vou dar um exemplo prático para entender, falando assim parece um pouco confuso. A letra Gimel, por exemplo, né, que inclusive, para quem não percebeu ainda, é a letra que está no meu logotipo, né? E para quem não percebeu também, ela conta uma história, bem diferente da maioria dos numerólogos que usam um tetragrama cheio de números dentro e associam como símbolo da numerologia, tá? Não é bem assim que funciona. Voltando, né, no nosso assunto, a letra Gimel no alfabeto sagrado, ela possui um valor numérico 3 e está associada basicamente ao G. No Talmud, Gimel está perseguindo Dalet, a quarta letra do alfabeto sagrado, que está associada à letra D, e que, claro, tem um valor numérico 4. E representa a doação ao pobre, que simboliza o equilíbrio e a contradição, né? É o dom de recompensar. Notem, a letra Gimel em sua forma, né, ou no seu desenho, vamos dizer assim, a grosso modo, ela representa o homem que caminha. Assim, Gimel e Dalet, a terceira e quarta letras do alfabeto hebraico, de certo modo, representam um par indivisível, né? Se nós associarmos Gimel com Dalet. Assim, nós vamos entender o significado de doar ou dar aos pobres. Porém, perseguir, como eu citei antigamente, pode ter significados diferentes. O que tem em comum é que ambos correm, por exemplo, certo? Quem persegue e quem é perseguido, mas não atrás de uma mesma coisa, né? Em Gimel se entende correr atrás de alguém, mas para quê? Você corre atrás de alguém porque você quer o bem da pessoa e deseja simplesmente, sei lá, ajudar, ou porque você a odeia e quer simplesmente prejudicar a pessoa, certo? Então, existe sempre esse tipo de análise. Por outro lado, Gimel é também um verbo que significa retribuir algo. Retribuir também possui dois significados, né? Pode significar um favor, pagar uma dívida, ou pagar na mesma moeda. Ou seja, se vingar de alguém por alguma coisa de ruim que essa pessoa lhe fez. Assim, acho que ficou claro, né, que não basta simplesmente interpretar o 3 como o número da comunicação e da expressão, como fazem todos ou faz a maioria dos numerólogos. É preciso entender como cada número ou cada vibração numérica se combina na sequência que se apresenta dentro do nome da pessoa. Quando nós analisamos a vibração de um nome, não basta apenas analisar a sua equivalência numérica puramente, né? É como se ouve por aí somar todos os números. É preciso se entender como a vibração numérica se origina. Um exemplo, tá? Bem fácil de entender. No nome Guilherme, o G vale 3, o U vale 6, o I vale 1, claro, né? Pela equivalência da tabela cabalística com base no alfabeto caldeu, né? E assim vai, eu não vou falar todos os números porque é desnecessário, né? Mas se nós somarmos todas as equivalências numéricas do nome Guilherme, nós vamos ter uma soma 34, ou uma energia 7, correto? Que seria 4 mais 3. Porém, quando nós analisamos a síntese do nome,
nós percebemos que Gui, G ou I, se associa pela fonética a Guimel, ou seja, Gui possui um valor 3, né, pela fonética. Então, nesse caso, Guilherme vai possuir uma soma 27 e uma energia 9, né, 7 mais 2. Se pegarmos o nome Paulo agora, né, sua soma é 25. Então, ele tem uma energia 7. Porém, apesar de possuírem a mesma soma, eles não possuem o mesmo significado, né? Eles possuem apenas a mesma energia. Então, é dessa forma que tem que se avaliar as vibrações numéricas. Eu acho que agora vocês entenderam que é somente quando você sabe que há uma conexão, né, intrínseca, vamos dizer assim, entre duas palavras ou nomes, é que elas podem ser conceitualmente tidas como idênticas e possuem, assim, uma mesma interpretação ou que possuem a mesma fonte espiritual e energia, né? O fato de elas serem numericamente equivalentes apenas só mostra que elas partilham o mesmo tipo de energia, mas não a mesma fonte espiritual, correto? O alfabeto hebraico ele é uma linguagem muito criativa. Todo o universo e a natureza, incluindo o ser humano, não são nada mais que uma combinação de letras. Se você analisar na consciência humana, as coisas só existem quando podem ser nomeadas. São exatamente como os átomos. As várias e infinitas combinações é que permitem a diversidade das coisas da vida e da nossa realidade. Cada letra ela é portadora de uma vida, vamos dizer assim, né? E ela traz consigo uma equivalência numérica que serve para associar estas combinações e permite, através delas, decodificar as suas vibrações específicas, né? Assim, a vibração dos números expressa o código genético da vida. E é por isso, inclusive, que eu costumo dizer que a numerologia cabalística revela o DNA do universo. Na verdade, existe apenas uma numerologia. Ela procura propiciar ao ser humano o autoconhecimento, dando a cada um de nós as orientações necessárias para que possamos viver com mais harmonia. É através dela que nós conseguimos explorar e analisar a alma, a mente, o corpo, bem como o destino e a missão de cada um de nós. Através das vibrações numéricas pessoais, é possível descobrir e entender as possíveis tendências vibratórias futuras da pessoa. Nós podemos descobrir como ela se relaciona com as outras pessoas e também com o universo, os seus distúrbios físicos, emocionais e até as propensões e problemas de saúde. Então, quando entendemos a vibração dos números, nós podemos entender que nada acontece por acaso e que ao nascermos já temos uma incumbência específica, né? E que, por outro lado, nosso destino não está determinado e que cabe a cada um de nós individualmente dirigir as nossas ações para fazer com que ele se realize de uma forma plena através do livre-arbítrio que nos foi dado. A harmonia pode chegar ao ser humano através de várias formas. Todos nós estamos sujeitos a altos e baixos. O importante, né, é saber, através dos números, né, das suas vibrações, o que ele nos mostra, qual é o melhor caminho a seguir. Os números indicam quais as vibrações que nós devemos obedecer e para que consigamos ter uma vida mais plena de realizações e harmoniosa. Porém, é muito importante, né, que um numerólogo ele saiba entender a vibração dos números e não apenas saber somar números e copiar as interpretações de um livro, né? É preciso entender, ao fazer uma análise numerológica, acima de tudo, saber interpretar corretamente as vibrações numéricas, como elas se apresentam, né? Com base na sua origem, e não apenas no resultado ou no valor numérico obtido. Um pequeno erro de interpretação, né, de qualquer uma das vibrações, por mais simples que ele seja, ele pode trazer inúmeros problemas à vida da pessoa cujo estudo está sendo feito, né? E os números podem facilitar muito a nossa vida, né? Se nós soubermos entender corretamente as vibrações e que vão surgir ou se apresentar no nosso futuro, né? As vibrações numéricas, elas expressam a energia do universo, a energia física. A entonação de uma letra representa uma energia vibratória sonora. Ao pronunciar o seu valor, se cria uma vibração que se compõe com a energia do universo. E cada vibração é uma vibração à parte, né? Cabe ao seu portador receber o que há de melhor ou não com relação a essa vibração. E quando nós somamos todo o nome,
se cria uma vibração específica e única, tá? Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre o significado cabalístico dos números. Obrigado pelo seu tempo e principalmente pela sua atenção. E até a próxima semana com o último episódio da nossa série sobre o poder dos números. Até lá e uma boa semana a todos.